Olá, bem-vindo ao Future Proof Talks. No episódio de hoje vamos falar sobre os livros A Arte da Estratégia, de Avinash Dizit e Barry Nailbuff, e A Arte da Estratégia, de David McAdams. Este último, em inglês, chama-se Game Changer. Estes livros são uma espécie de guia sobre a teoria de jogos, para nos ajudar a tomar melhores decisões e, de acordo com os próprios livros e autores, para termos sucesso nos negócios e na vida. Os livros apresentam vários exemplos e conceitos relacionados com a teoria de jogos, que é um braço da ciência social que se tornou muito popular em termos académicos e não só. Podemos vê-las em situações de guerra, política, desporto, empresas. Os exemplos apresentados vão desde os penaltis no futebol, passando pelo confronto político e pelos investimentos. Relembro que podem seguir-nos no Spotify, Apple ou Google Podcasts. Se estão no nosso canal de YouTube, aproveitem para subscrever e usar a secção dos comentários para colocar dúvidas ou até sugerir temas. Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro e Henrique Amaral Dias conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam a Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Olá Henrique, aqui estão 2 livros sobre estratégia e como esta nos pode levar ao sucesso nos negócios e na vida, não é? Os livros definem muito aquilo que é o pensamento estratégico, né, como a arte de fazer melhor do que um adversário, sabendo que o adversário está a tentar fazer o mesmo, né? Portanto, fala muito em cooperação, em convencer os outros e a nós mesmos, a interpretar e a revelar a informação. Portanto, no fundo eu resumiria que é a arte de nos colocarmos no lugar dos outros para prever e influenciar o que vão fazer. Tu és um apaixonado pela teoria de jogos. Se calhar desde que conheço que falamos sobre isso, não é? Por isso, falando um pouco desde já sobre os livros, dando-nos uma primeira impressão sobre a forma como esta teoria nos ajuda a pensar estrategicamente e a tomar as decisões. A teoria de jogos, como tu estavas a referir genericamente, é um ramo da matemática aplicada que toma em consideração um conjunto de situações em que tem que existir forçosamente mais do que uma pessoa, tanto que é um Exato. grupo, não é? Tem que existir pelo menos 2 pessoas, de modo a poderem interagir estrategicamente. O que é que isto significa? Significa que a minha decisão vai influenciar-te, vai afetar-te, seja positivo ou negativamente, e vice-versa, e cada um de nós tomará a decisão no seu melhor interesse. Portanto, tem que haver uma interdependência estratégica, ou seja, aquilo que eu faço irá influenciar positivo ou negativamente e vice-versa, e cada um de nós tomará uma decisão de acordo com aquilo que são os melhores payoffs, ou a maximização dos seus payoffs ou dos retornos que cada um de nós espera, não é? Pronto, depois em função disso, ela complexifica-se porque há vários tipos de jogos, não é? Há jogos em que as jogadas são simultâneas, outros em que as jogadas são sequenciais, outros em que as jogadas são jogadas de compromisso e por aí fora. Tu estavas a dizer que nos temos que pôr no lugar dos outros, isso é absolutamente essencial, mas, por norma, nós partimos de um exemplo típico em que é um dilema do prisioneiro. Exato, um dilema do é um caso típico, não é? Sim, tipicamente leva-nos a uma situação de um equilíbrio não cooperativo, em que o resultado não é um resultado eficiente do ponto de vista social, ou seja, poderíamos estar melhor se ambos tivéssemos podido ter um tipo de jogo diferente, okay? Com incentivos diferentes, com uma regulação diferente, etc, etc. Pronto. Isso tem a ver com um famoso exemplo de 2 prisioneiros que estão em celas separadas,
não é? E que tem duas opções, confessar ou não confessar, Não não é? sei. E em que a estratégia que é a dominante é precisamente confessar. Claro que ambos ficariam melhor se não tivessem confessado, porque a polícia não teria uma prova direta da prática do crime, que era a confissão. Mas a verdade é que qualquer deles tem um incentivo para confessar, e com isso eles são ambos levados a uma situação de prejuízo, também conjunto, face a uma cooperação a existir. Não é? Pois, sim. Aliás, isso é digamos que quando se fala em teoria de jogos, quase toda a gente se lembra logo do dilema, né? do prisioneiro. E É, isto vem do trabalho, ou talvez até a teoria de jogos, não sei se posso dizer assim, e vais-me corrigir, mas no livro até fala um bocadinho nisto, que o John Nash terá sido, digamos, o inventor da teoria de jogos. Não sei se não. talvez O quem livro mais desenvolveu mais, não importante, é? não, o livro mais importante foi do von Neumann e do Morgenstern, Oscar Exato, do Morgenstern, Newman, exatamente, isso. da década de 40. O John Nash tem de facto uma contribuição fundamental para a teoria de jogos, mas já no início da década de 50, através daquilo que é o seu famoso teorema de Nash. Exato. Pronto, O o equilíbrio, teorema né? de Tem Nash, o equilíbrio de Nash, né? o teorema de Nash o que te diz o teorema de Nash o que te diz é que num jogo finito, ou seja, numa interação estratégica finita, Uhum. e o que é que isto, para já, o que é que isto é uma coisa muito simples, o que isto significa? Significa que o número de estratégias que cada um tem à disposição é finito, enfim, que não é difícil de imaginar, não é? O que é difícil de imaginar é o número de estratégias infinito, e o número de indivíduos que estão a interagir estrategicamente também é finito. E, portanto, num jogo finito, em que o número de estratégias e o número de intervenientes é finito, existe pelo menos, sempre, pelo menos, um equilíbrio de Nash. Ok. Ou seja, uma situação que, uma vez encontrada, ninguém tem interesse em desviar-se dela, porque geraria, pelo menos não teria um desvio lucrativo, ou seja, que compensaria escolher outra estratégia que não aquela que corresponde ao equilíbrio de Nash, ok? Sei lá, por exemplo, o dilema do prisioneiro, em que a estratégia que cada um irá escolher é confessar, ninguém tem interesse em desviar-se dessa estratégia, porque é claramente um equilíbrio de Nash. Neste caso é um equilíbrio não cooperativo de Nash. Ok. Porque podemos ter equilíbrios cooperativos de Nash, não é? Depois podemos ter mais do que um equilíbrio. Estás a ver? Podemos, na mesma interação, temos múltiplos equilíbrios de Nash. E podemos ter múltiplos equilíbrios de Nash, seja aquilo que nós dizemos em estratégias puras ou determinísticas. Ok, Por exemplo, neste caso é confessar ou não confessar, e portanto ou eu confesso ou eu não confesso, mas podemos aleatorizar as estratégias. Aquilo que tu estavas a falar dos penaltis, ou do ténis, por exemplo, no caso dos penaltis, eu sei as minhas características, as probabilidades que eu tenho em marcar o penalti se enviar a bola para a esquerda do guarda-redes, para a direita do guarda-redes, para o meio do guarda-redes, em função daquilo que for a decisão do guarda-redes. Portanto, a decisão do guarda-redes vai afetar a minha probabilidade de marcar golo, e a minha decisão de enviar a bola para um determinado lado da baliza vai afetar a probabilidade também do guarda-redes defender o penalti. Portanto, se eu mandar sempre a bola para o mesmo lado, o guarda-redes sabe que se vai atirar para esse lado, naturalmente, e as minhas probabilidades, se eu for o marcador do penalti, vão descer consideravelmente de marcar golo. Portanto, aqui a questão é encontrar a melhor resposta, é a noção de melhor resposta, façam uma crença, atenção, um belief, não é uma crença religiosa, é uma convicção daquilo que o outro fará. Okay? Exato, sim. A convicção que normalmente se tomam por exemplo, nestas circunstâncias é observar o que é que o outro faz normalmente. Portanto, se eu for visualizar 300 penaltis, sei lá, do Vlaco Dimos, do Benfica, ou whatever, não é? Do guarda-redes da Juventus, não sou um entendido em futebol. Okay? Eu vou verificar que ele, em 65% das vezes, se atira para a esquerda, e 35% das vezes se atira para a direita, por exemplo. Não é? Okay? E em função das minhas características como marcador de penalti, porque também as tenho, então eu vou ver por onde é que devo atirar a bola, de modo a ter a melhor resposta face às características do guarda-redes, do meu adversário. Não é? Isto já é aleatorizado, não é? Sim. De alguma maneira. Isso é muito interessante, sim, porque um dos livros, que são ambos muito interessantes sobre este equilíbrio, e falam muito sobre o John Nash,
Diz mesmo que, de facto, o livro de Nash é uma combinação de duas condições, né? Em que cada jogador escolhe a melhor resposta para o que ele acredita que os outros jogadores farão no jogo, né? E está sempre com o pressuposto do que é que o outro vai pensar ou vai fazer. E é muito engraçado pensar nesta forma. E depois as crenças de cada jogador estão corretas, ou seja, os outros jogadores fazem exatamente o que esperamos que eles façam. Portanto, se houver aqui alguém que não faça aquilo que nós esperamos que os outros façam, isto é um O que bocado... pode acontecer, Pode porque acontecer, exato. a racionalidade, não é? Portanto, que é uma análise correta do jogo, em Pois, que são identificados todos os retornos dos nossos adversários, os nossos próprios retornos, porque isso é outra regra fundamental. Nós não podemos ter exato, aquilo que queremos até sabermos aquilo que queremos. exato, Aliás, que claro. isso é um problema de muitas organizações e de muitas pessoas, é que querem atingir uma coisa, mas não sabem o que é que querem atingir, porque não definiram Exatamente. aquilo que queriam. Sim, sim, sim. Pronto, ou seja, tu não podes obter o resultado que queres até saberes qual é o resultado que efetivamente tu queres. Muitas vezes as pessoas tomam decisões por instinto ou por uma convicção momentânea e verdadeiramente isso não corresponde a uma análise correta. Portanto, se não há uma racionalidade da outra parte e se tu acreditas que há, a tua crença está errada, porque a outra pessoa não é racional. Sim. Existe um jogo engraçadíssimo, que é o jogo da Centopeia, não é? Em que tu tens um pote que parte com 2 euros, não é? E tu tens a hipótese de acrescentar mais 2 ou ficares logo com os 2 euros do pote. Depois joga o outro, isto é um jogo sequencial, não é? Que observa aquilo que tu fizeste. Pronto. Obviamente que se tu tiraste logo os 2 euros do pote, acaba aí, porque já não há mais dinheiro, mas tu acrescentaste 2, ele mais uma vez tem a hipótese de acrescentar 2, ou retirar os teus 2 euros e dividir o pote e assim sucessivamente, não é? Pronto. Obviamente que se nós formos ao final dos jogos, imagina que Centopeia são 6 jogadas, tu tens 200 euros lá, não é? E portanto, o que é que tu podes fazer? Podes ficar com 101 euros, que és a última jogada, vamos supor, ou podes dividir 100 euros. 100 euros para ti e 100 euros para mim. É evidente que vais ficar com 101, é racional, não é? Portanto, obviamente que eu já sei o que é que tu vais fazer na penúltima jogada, porque eu sou o primeiro, não é? Então vou tirar. Bem, se sabes o que eu vou fazer na penúltima jogada, então tu na penúltima vais optar por tirar. E assim sucessivamente até que somos conduzidos à primeira jogada, que sou eu a jogar e tiro imediatamente os 2 euros do pote e nunca chegamos verdadeiramente a interagir estrategicamente. Quando nós fazemos essa experiência social, não é? Portanto, pomos as pessoas a fazer este jogo, a verdade é que não somos conduzidos ao resultado teórico por indução à retaguarda. Isto um método chama-se por indução à retaguarda, ou seja, isso mesmo. resolver o jogo do fim para o princípio. O que significa que muitas vezes as pessoas não são racionais, mas também pode significar, por exemplo, que eu sou racional e que tu não és racional, e que eu percebo que tu não és racional, então deixo o jogo durar algum tempo e depois aproveito e tiro lá o dinheiro. Dividendos disso, claro. E tiro dividendos disso. Ou posso achar que tu és racional, mas que tu estás a tentar cooperar, então ok, eu também sou racional, então vamos cooperar, não é? Portanto, somos ambos racionais, mas deixamos a coisa rolar, entre aspas. Portanto, aqui agora não há não há jogos reais, não é? Seja de investimento, seja de empresariais, de guerras de preços e por aí fora, não há uma certeza absoluta, isto não é uma ciência absoluta, não é? Claro. Não é uma ciência exata. Tem ciência social, não é? Tem a ver. A ciência social e obviamente que as pessoas são diferentes e as empresas têm características diferentes e, portanto, os resultados também podem ser diferentes, não é? Daquilo que nós esperávamos. Sim. E muitas vezes não estamos a ver o jogo todo. Pois. Muitas vezes há jogadores ocultos, que a gente pensa que só são aqueles, mas há mais. Há ações que nós podíamos eventualmente tomar, mas que não estamos a ver e, portanto, não as consideramos nas nossas estratégias. Claro. Podes estar a dizer, ok, eu posso fazer isto ou fazer aquilo, mas tu podias fazer outra coisa qualquer que tu simplesmente não estás a considerar porque não tiveste capacidade ou te esqueceste ou coisa... E há o bluff também, coisa, ou coisa que valha. Sim. O bluff... E há mais do que o bluff, até bem podes fazer um compromisso, que é não permitires que o outro pense que tu vais fazer outra coisa que não aquela. Exato. Que é aquilo que se chamam jogadas de compromisso. É o velho exemplo, quer dizer, que eu chego a um determinado país e quero invadir esse país, não é? Pronto. E vou com os navios e mando queimar os navios. Pronto. Então não deixo outro remédio aos meus soldados
que não lutar, porque eles não podem ir a nadar outra vez Não para há cá. forma de regressar, exato. Pronto. Às vezes eliminar opções é vantajoso, não é? Do ponto de vista estratégico. Isso chama-se uma jogada de compromisso. Claro que o compromisso tem que ser público, não é? Porque se eu não disser aos soldados que já não têm navios para regressar, eles podem não lutar e depois são mortos na praia, não é? Imagina que eles não sabem que os navios foram queimados, não é? Aliás, exatamente é E isso. entretanto o exército adversário avança. Isso. E eles recuam a pensar que estão lá os navios, entretanto, já só estão entre o exército inimigo e o mar, já não têm a margem de manobra e são chacinados ali na praia. Portanto, é preciso que eles saibam que já não há mesmo navios para não terem outra solução que não marchar sobre o território inimigo. Precisamente. É curioso isso. Há um exemplo num dos livros sobre isso mesmo, que, por exemplo, que é o Sun Tzu, que reconhece a importância da estratégia inversa, não é? Estás a dizer. E neste caso até é deixar ao oponente uma rota de fuga para reduzir a sua determinação em lutar. Portanto, numa guerra, digamos, damos uma hipótese ao outro para, se quiser desistir, tem ali uma hipótese. Isto é curioso porque em tempos de guerra, e nós estamos a atravessar novamente um tempo de guerra, é muito interessante e ajuda-nos a pensar e a pensar também em termos estratégicos como é que se decidem as guerras, né? E os próprios debates. Por exemplo, uma das coisas que mais me entusiasmou quando estive a ler os livros é a parte, por exemplo, do exemplo que deram dos mísseis de Cuba. Portanto, não é? Que é uma coisa. Ali um momento. É um caso clássico de uma estratégia que chama-se Brinkmanship. Brinkmanship, exatamente, isso. Mas diz-me, explica-me, é uma situação limite, né? Levada ali, é uma diplomacia arriscada, como o próprio nome diz. Né? É tornares uma ameaça o mais credível possível, claro, sendo que essa ameaça levada a cabo pode ter uma consequência também para ti nefasta, muito negativa. Portanto, o jogo é levado ao ponto em que a outra parte cede de modo a que essa ameaça que tu não queres verdadeiramente executar, claro, estás a ver, não seja levada a cabo. A crise dos mísseis de Cuba foi entre o Khrushchev e o Kennedy, no início da década de 60, do século passado. Estou-me sempre a esquecer que é do século passado. Já foi. Em que basicamente o Khrushchev queria instalar mísseis nucleares em Cuba. Pronto, por isso é que se chama a crise dos mísseis de Cuba. Obviamente que os americanos não queriam que Cuba tivesse mísseis nucleares apontados para a sua costa leste, próximo, não é? Visto que a distância entre Cuba e a costa leste dos Estados Unidos, nomeadamente a Flórida, é curtíssima, não é? E, portanto, isso daria muito pouca margem de manobra para a detecção do lançamento dos mísseis e a consequente retaliação por parte dos americanos. Pronto. Então, o que é que Kennedy decide? O Kennedy decide fazer um bloqueio naval, de modo a não deixar que os navios russos entrassem em Cuba, pronto, e com os mísseis nucleares. À medida que os navios russos iam aproximando do bloqueio da Marinha de Guerra norte-americana, o risco de conflito ia aumentando. Claro. E isso foi uma crise que durou alguns dias, já não me recordo quantos, mas foi muito curta, não é? Não foi nada parecido com esta agora entre a Ucrânia e a Rússia, até que o Khrushchev cedeu, ok? E deu meia volta com os seus navios e os mísseis não foram instalados em Cuba. Claro, aquilo que pouca gente sabe é que o Khrushchev também obteve vantagens, claro, e esse foi a seguir. Com essa cedência. Diz, então. Não sei se é a mesma coisa, mas é que os mísseis dos Estados Unidos deixaram de estar na Turquia. Não sei se é essa... Exatamente. Okay. Ou seja, o que é que aqui... Quem é que tem a estratégia? Dois payoffs, né? Na minha opinião, quem tem a estratégia Brinkmanship é o Khrushchev, porque claro, o Khrushchev ameaça com uma potencial guerra nuclear. Uma iminente, não é uma potencial, uma iminente guerra nuclear, sim. Tornando a ameaça aos Estados Unidos de terem mísseis apontados em Cuba, muito, muito iminente, credível, de modo a obter uma determinada cedência por parte dos Estados Unidos, que é a retirada dos mísseis da Turquia. Precisamente. É interessante. É um tipo de estratégia, enfim, muito arriscada, né? Pode resultar em determinadas circunstâncias, mas repara que, por exemplo, se não tivesse havido essa negociação, terias uma guerra nuclear com efeitos devastadores
também para a União Para toda a Soviética na gente. altura, não é? Precisamente, isso ia ser devastador para toda a gente. Eu acho por isso é que se fala muito, e na guerra que estamos a assistir, fala-se muito do nuclear e da tática que estão a usar. Há o efeito dissuasor, não é? Que, aliás, nos livros também falam nisso, também falam, em ambos falam nessa situação. Digamos que a estratégia é essa, é dissuadir o adversário de fazer algo. Portanto, mas é levado a um extremo que a confrontação pode ser de facto dramática, não é? Até há uma regra na confrontação Sim, nuclear, porque que é o repara, no first use, não é? a capacidade de retaliação tem que ser real, porque Claro. vamos imaginar que eu e tu tínhamos armas nucleares em quantidade suficiente para nos destruirmos um ao outro. Mas tu sabias que se disparasses as tuas armas nucleares, os teus mísseis nucleares, eu não teria tempo suficiente para retaliar e enviar os meus mísseis para te destruir. Para destruir, exato. Pronto, com todo o respeito. Claro. Mútuo, neste caso. Mútuo, sem dúvida. Mútuo, não é? Chama-se destruição mutuamente assegurada. Se tu soubesses que eu não tinha essa capacidade rápida de retaliação, não é? Tu arriscarias, obviamente, porque tu farias as tuas contas e dizias, ok, eu vou disparar os mísseis, mas este gajo, quando levar com eles em cima, já não vai ter tempo para carregar no botão. Por isso é que o presidente dos Estados Unidos, e imagino que também o presidente da Rússia, não é? O Putin, andem sempre com alguém ao lado deles, com a maquineta para poderem disparar o botão para haver tempo de retaliação. Porquê? Porque se não houvesse tempo de retaliação, provavelmente o outro atacaria. Na esperança de que já não tivesse tempo para retaliar. Não é? Claro. Portanto, não é só a questão da questão do armamento em si, não é? De ser em quantidade suficiente e suficientemente destrutivo. É do tempo de reação do adversário, que é preciso ter em conta. É um jogo bastante arriscado, é um jogo de vida, não é? De facto, de vida e de morte, e que levado a um extremo. Mas é o que nós temos, e de facto esta guerra tem-nos alertado também para isso, para esses efeitos, para essas situações que a teoria de jogos tanto divulgou, e até em vários exemplos. Eu lembro-me nos próprios livros falam de vários filmes e de livros, outros livros que usam isso, até de alguns filmes bem conhecidos como LA Confidential, o In Cold Blood também, não é? São filmes muito, muito, muito conhecidos. E há uma situação que também acho engraçada, também queria já agora falar contigo sobre isto, que é o José Mourinho, que é um treinador bem conhecido, não é? Usou muito no início, quando começou a ser conhecido, aquilo que ele chamou de mind games, não é? Acho que tem alguma relação com teoria de jogos, ou seja, ele está a pensar estrategicamente também e influenciar o adversário, sabendo ou dizendo que sabe o que ele está a pensar ou como é que vai fazer. Então é isto que estamos a falar, não é? No fundo é um bocado esta lógica de... Isso chama-se interferência de sinal, de alguma maneira, não é? Que é tu tentares confundir o outro, basicamente, não é? Quer dizer, não deixa de ser uma forma de interagir estrategicamente, as duas uma. Ou é dares a entender que sabes o que é que ele irá fazer, ou é de lhe dizeres aquilo que irás fazer para ele pensar que tu não irás fazer aquilo que estás a dizer. Exato. Estás a dizer, não é? Portanto, isto chama-se, de facto, é a teoria de jogos. Estás a tentar influenciar a decisão do outro. E isso foi claro que a melhor forma mas eu digo já, a melhor forma, se eu estivesse no lugar do treinador adversário, era não ouvir o José Mourinho. Pois. Olhar para os factos, ver os jogos da equipa dele, ver as características dos meus jogadores, melhor se adequariam também às características melhor ou pior se adequariam claro. às características dos jogadores da equipa do Mourinho e por aí fora. Ou seja, eu acho que às vezes ouvir os outros é pior. Exato, até num dos livros até há uma situação que diz mesmo cortar a comunicação, ou seja, no fundo sim. É o que estás a dizer, tornar as decisões irreversíveis também, não é? Para evitar voltar atrás, e neste caso estás a falar numa situação de que é deixar de ouvir, que é para não ser influenciado, porque nós ao ouvirmos, mesmo que dizemos, eu não me vou influenciar com isso, mas não é hipótese, não é? Porque sim, no mundo de informação... Claro que sim, até porque tu repara, os outros, não é só o treinador, os jogadores da equipa também vão ouvir, não é? É óbvio. Portanto, o melhor é mesmo cortares a comunicação. Quer dizer, porque a questão é esta,
o que é que tu, para o Mourinho em particular, o que é que tu vais ouvir do Mourinho que seja relevante para a tua decisão? Nada, Exato, verdadeiramente. Nada. Em termos racionais é nada, é verdade. Mas é muito curioso este tipo de jogos, né? E de facto tem influência no resultado, como se conseguiu. Sim, tem, porque na verdade no mundo mediático é muito difícil fazer o shutdown da comunicação. Não é? Claro. Por cima no mundo que nós temos hoje em dia, que é a preciso, informação então, entra-nos... precisávamos tirar os telemóveis dos jogadores e desligar as televisões e por aí fora, nos computadores, e etc, etc. É complicado. Exatamente. Sim, sim. Ele joga com isso e mais, até porque tínhamos que acabar com as conferências de imprensa, porque depois os jornalistas chegam lá com as perguntas sobre o que é que o Mourinho disse. Claro, exatamente. Seria difícil. Aliás, o Mourinho parte dessa premissa, da premissa que os jornalistas vão fazer algum do trabalho que ele quer que seja feito, não é? Portanto, já está a pensar à frente, já sabe que eles vão levar as perguntas para o próprio treinador adversário e para a equipa. Bem, isto é incrível nesse aspecto. E outra coisa também que engraçado, ainda outro dia eu via o Carlos Guimarães Pinto, um deputado, e estava a falar sobre as cotas e sobre as ordens, e ele falou aqui de um termo que ao ler os livros, quando estava a ler os livros, lembrei-me logo dessa frase que ele disse, mas basicamente tem a ver com estabelecer e usar uma reputação. Não é? E nós estamos sempre a falar disto, isto é muito importante, para que a teoria seja, ou melhor, para que a estratégia seja validada e seja credível, não é? Digamos que a reputação é essencial. E ele deu um exemplo, não é que tenha muito a ver com a reputação, mas deu um exemplo do Pizzo, que é uma cota da máfia italiana. Disse que ele até, eu vou tentar citá-lo, mas não muito bem, mas o que ele disse é que estavam numa comissão sobre as ordens e alguém o terá tratado por economista, alguém que é o presidente da Ordem dos Economistas. E ele disse mais ou menos isto, eu sou economista à luz internacional, mas não sou economista de acordo com a associação, com a Ordem dos Economistas, porque não paga cota. E disse que não paga o Pizzo, portanto não posso ser considerado, mas muito me agrada que o senhor me trate por economista, quando eu não sou economista à luz da Ordem. Teve piada, e isso também é um jogo, não é? Também faz parte da estratégia, porque ele está a querer atingir um objetivo que é de, digamos que, eliminar o poder das ordens, ou pelo menos diminuí-lo, e está a tentar usar isto de uma forma muito assertiva, usando o Pizzo e a máfia italiana, que é uma coisa forte até, não é? E a parte da reputação, mas eu queria irmos para a reputação. Não, mas eu acho que essa questão do Carlos Guimarães Pinto e da questão do Pizzo e da reputação, relativamente aos economistas, tem muita razão de ser. Sim, eu não estou com aquela razão. Não, como é que uma ordem ganha força? Atenção que eu sou economista e estou inscrito na ordem dos economistas. Mas como é que vamos ver como é que uma ordem ganha força. Uma ordem ganha força precisamente pelo poder que tem sobre os seus associados, claro, de exercer ou não uma determinada profissão, e pela capacidade de os agremiar, de agregar, para exercer um lobby na sociedade em geral, junto do poder político, etc. Precisamente. A verdade é que a ordem dos economistas ainda não tem essa força suficientemente bem estabelecida para poder ser uma máfia, não é? Ou seja, ainda não atingiu. Eu estou a brincar, mas estou a falar a sério. Eu sei. Se tu fores ver, por exemplo, outras ordens, não claro, a nomear quais, exatamente, mas se tu fores ver outras ordens, elas têm um enorme poder para influenciar as decisões, e os seus representantes são muitíssimo ouvidos e considerados e influenciam as decisões dos políticos. Ganham e perdem eleições por causa disso. Sim, a questão da reputação é uma questão interessante, porque muitas das profissões têm como base a reputação. Por exemplo, nós não vamos a um médico que tem, um cirurgião, por exemplo, médico-cirurgião, que tem a reputação de ser alcoólico e ter delirium tremens. Delirium tremens é as mãos tremerem quando tipo está a executar o ato cirúrgico, não é? Portanto, tem a ver com o consumo excessivo de álcool, não é? Com o alcoolismo. Claro. Não, mas a gente vai a um médico porque ele tem a reputação de ser um bom médico, de ter taxas de sucesso interessantes e por aí fora. A gente escolhe um determinado contabilista porque sabe que ele é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações, com as obrigações fiscais, declarativas. Exatamente. E por aí fora.
pronto, e que sabe fazer bem a classificação dos documentos e por aí fora, e que nos pode ajudar a fazer otimizações da mais variada ordem, Em termos financeira, fiscais etc. e por aí fora. Sim. Sim, por aí fora. Pronto. Vamos também a um consultor financeiro, como o Dr. Vítor Mário Ribeiro, pela sua reputação, de integridade, honestidade, Claro. de dar conselhos que são imparciais, etc, etc. também. Portanto, a questão da reputação é essencial. Mas tem aspectos, digamos, folclóricos muito interessantes. Eu vou dar um caso, não é? Aquilo, por exemplo, o Shane Store Paradox, do Selton. Sim. Pronto. Basicamente é um exercício em que existe um indivíduo, uma empresa que é monopolista em 10 mercados geográficos distintos e que em cada um desses mercados existe a ameaça de uma entrante, ou seja, de entrar uma nova empresa para ir disputar esse mercado. Não é? Pronto. E a questão é um bocadinho como o jogo que eu estava a falar há pouco da Centopeia, não é? Uhum. A entrada é sequencial, portanto, a empresa do segundo mercado vê se a empresa do primeiro mercado entrou e a outra, que estava já no mercado monopolista, fez guerra ou não fez guerra, ou seja, acomodou ou fez guerra de preços. Pá. Por sua vez, a empresa 3 vê o que é que se passou relativamente à empresa 1 e à empresa 2, e sucessivamente. Claro, quando chega à 10ª empresa, que pretende entrar no mercado, ou seja, no 10º mercado geográfico, ela vai entrar, porque diz, ele agora não ganha nada em fazer guerra de preços. Ela entra. A 9ª diz, bem, então vou entrar, porque ele vai acomodar a 10ª, e assim sucessivamente, e todas entram, e o monopolista vai ter que dividir os lucros com todas as entrantes. Calma. Agora vem a questão da reputação, que é um paradoxo. A questão da reputação é, se eu, por exemplo, sou um monopolista, se calhar, ainda que haja uma probabilidade, porque existe sempre essa probabilidade de não ser racional, não é? Porque se eu for racional vou acomodar, não é? Porque sei que esse é o resultado. Mas existe uma probabilidade epsilon, ou seja, tão pequenina quanto nós quisermos, de eu não ser racional. Então eu quero aumentar essa probabilidade, de modo a dissuadir as empresas, a tal dissuasão, de entrarem. Então vem a primeira empresa no primeiro mercado e eu faço guerra de preços, sou maluco, perco dinheiro nesse mercado. Pronto. A segunda empresa, não é, que observa aquilo que eu já fiz relativamente à primeira, se calhar esse epsilon já não é assim tão pequenino, né? Se calhar este gajo é maluco, se eu entrar vai fazer guerra de preços. Mas ainda assim arrisca, diz assim, se calhar fez um erro de cálculo e eu volto a fazer guerra de preços. Vou criar uma reputação de maluco. Claro que a terceira empresa já vai pensar que eu de facto sou maluco e não me importo perder dinheiro, ainda que, sim, para destruir a empresa que digamos, ousou entrar no meu mercado. E, portanto, já não vai entrar. Então, mas se a terceira não entra, a quarta observa que a terceira não entrou, já não vai entrar sucessivamente. A verdade é que eu perdi dinheiro a defender os dois primeiros mercados, ou seja, a fazer guerra de preços, mas depois não perdi dinheiro porque as outras decidiram não entrar. Mas também há questões dinâmicas, são questões interessantes do ponto de vista estratégico, que é até, vamos imaginar que era só uma situação num mercado, num único mercado, não é? Por exemplo, um dos livros fala da Microsoft e da Sony, relativamente às consolas. Uhum. A Sony foi pioneira, e a Microsoft pretenderia entrar, ou entrou, aliás, com a Xbox. A Microsoft tinha duas hipóteses, ou acomodava, dividia o mercado, não é? Ou fazia guerra de preços de modo a que a Xbox não pudesse acompanhar. E, portanto, fosse um investimento não rentável. Desde logo, faço aqui um parênteses, que a Microsoft é uma empresa suficientemente rica, com recursos financeiros muito maiores do que os da Sony, e, portanto, aguentaria perfeitamente esse tipo de embate. Mas, de qualquer maneira, seria racional, e foi racional para a Sony, acomodar a entrada da Microsoft e dividir os lucros. Bem, neste caso, o mercado presta-se a isso. Mas vamos imaginar que era um mercado com outras características. Esse sinal de acomodação podia funcionar como um sinal a outras empresas potenciais pudessem entrar também, não é? Pudessem entrar e dizer assim, ok, nós queremos metade de metade. Exato, claro. Claro. E assim sucessivamente, não é? Portanto, entrava outra, então também as outras duas que já lá estavam acomodariam. E ainda assim dava lucros a dividir por elas as três, e assim sucessivamente, até que os lucros tendencialmente seriam os lucros de concorrência perfeita, ou seja, lucros puros ou económicos iguais a zero. Pronto, assim, um palavrão grande, não quer dizer que os lucros contabilísticos sejam zero, mas basicamente haveria uma erosão dos lucros. Então pode fazer sentido àquela empresa que está sozinha no mercado fazer guerra de preços, ainda que perca algum dinheiro durante algum tempo, de modo a evitarem a entrada de futuras e outras empresas no futuro.
E tu falaste bem, porque a Microsoft é uma empresa que tem uma estrutura muito robusta e a Sony também terá pensado nisso. Sim, sim. Não é? Ok, eu vou entrar em guerra de Terá de preços certeza, pensar. com a Microsoft e se calhar vou ter hipótese de perder, não é? Porque a Microsoft aguentaria, se calhar, vários anos numa guerra assim. Ou décadas. Ou décadas numa guerra guerra assim, não é? Portanto, também acho que aí há esse fator também, isto falaste disso, de dissuasão e também ok, era um mercado, não sei que dimensão tem o mercado, já não lembro do número, mas é um mercado importante, como é óbvio. E os jogos, aliás, é muito importante. Mas isto faz lembrar também uma outra situação, muitas vezes as empresas tomam decisões muito estratégicas e, olha, estou-me a lembrar também de um dos livros do exemplo que davam da Apple e até da questão que aconteceu com as .com, faz lembrar um bocadinho isso. Muitas das empresas apareceram com ideias muito boas, que hoje em dia são ideias normais face àquilo que nós temos em termos de tecnologia, mas que na altura eram ideias demasiado à frente e que foram obrigadas a desistir delas. Portanto, a Apple foi obrigada a desistir de várias ideias, porque eram demasiado, não é? Foi demasiado cedo, se calhar. Sim, isso é uma questão central, isso que estás a dizer, mas também foi ao contrário. Certo. Deixa-me dizer, e depois já vou ao ponto, que é esta, é assim, a Apple não foi o primeiro microcomputador que surgiu no mercado, claro que não. Foi o Altair. Uhum. Pronto. O iPhone não foi o primeiro smartphone a surgir no mercado. Portanto, existe um momento oportuno de entrada certo. No mercado. Dois lados. É verdade que a Apple muitas vezes, não é, teve uma Criou ejaculação, teve uma ejaculação precoce. Exato. Mas muitas vezes teve uma ejaculação tardia que lhe foi favorável. Claro. É? Estou a brincar naturalmente. Exatamente, seja, mas certo, é verdade, é isso. Se calhar a entrada do iPhone não foram pioneiros, mas aproveitaram o momento certo para entrar no mercado dos telemóveis e derreter a concorrência que existia na altura. E algo do género. Nokias, sim, as Nokias e por aí fora, e Sony BlackBerry Ericsson, também. Exatamente, BlackBerry, etc. Também como a Altair nunca mais vendeu, não é? Porque surgiram com um conceito integrado, o Altair aquilo era uma coisa que um tipo montava em casa, acho eu, quer dizer, isto foi no início da década de 70, não é? Enfim, teria Sim, um completamente fora da caixa, não é? Agora, isso é um jogo, chama-se o jogo do duelo. Sim. O jogo do duelo imagina, eu e tu estamos a 50 metros de distância e cada um de nós tem uma arma apontada um ao outro. Pronto. E o jogo joga-se assim. Eu posso disparar a arma e acertar-te, e tu morres. Acertei. Ou seja, posso lançar o produto no momento certo. Ou posso dizer, não vou lançar agora o produto, vou dar um passo à frente. E depois é a tua vez de jogar. Tu observas se eu lancei o produto ou não lancei o produto. Okay? E tu vais decidir se lanças ou não lanças. Okay? Se lanças o produto e é o momento certo, eu morro. É? Portanto, okay? Se não, achas que ainda não é o momento certo e dás mais um passo. Até que os dois estamos face a face e o último a dar o tiro, não é? Vai, não tem hipótese nenhuma de falhar e vai acertar. E, portanto, qual é o momento certo para dar o tiro? Para dar o tiro, não é? Agora não vou, isto tem a ver com probabilidades, mas, claro, mas daí a basicamente da matemática, não é? Isto tem a ver com o caráter oportuno das jogadas. Qual é o momento certo para tomar uma determinada decisão? Claro. Neste caso, aquilo que estavas a falar da Apple qual é o momento certo para lançar um determinado produto no mercado. Claro que a Apple falhou, mas também acertou muitas vezes. Aliás, acertou muitas mais vezes do que errou, não é? Porque falhou. Verdade. Porque senão não seria a Apple, seria outra coisa. Seria uma empresa falhada e falida, claro. ou já não existente. Sim. Não é? Portanto, sim. Isto tem, mas ainda bem que falaste, isso é muito interessante. É o caráter, de facto, oportuno, não é? Das jogadas, não é? Sim. E há bocado também estavas Estamos a falar da reputação e da... Não, mas deixa-me só dizer uma coisa, já agora para os nossos ouvintes. Isso tem muito a ver também com as nossas vidas. Claro. Eu não é que eu seja um adepto de aplicar a teoria de jogos nas vidas pessoais, mas, por exemplo, há momentos e momentos para nós, por exemplo, nos divorciarmos de alguém, ou para nós deixarmos de pagar a mesada aos nossos filhos. Exato. Portanto, há caráteres oportunos de jogar. É uma decisão estratégica, não é? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, verdade. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes não é no meio de uma discussão acalorada, de um momento de grande tensão dentro de uma relação,
não será o melhor momento para fazer uma ruptura na relação, porque provavelmente a outra parte vai reagir emocionalmente e mal a essa atitude, a essa tomada de decisão. Desculpa lá, era só este parênteses mas que é eu queria verdade. fazer. Aliás, mas na vida também é preciso ver qual é o caráter oportuno das decisões, não é? Sem dúvida. Aliás, os livros... Mudança de carreira, mudança de profissional, emprego, etc. Sim, claro. Sim. Isso tem a ver também com teoria de jogos. As pessoas não pensam assim, mas deviam pensar. Precisamente. Porque, aliás, um dos livros, julgo que é o do Dizit, que diz mesmo decisões para mudar a nossa vida, em termos estratégicos, vida pessoal e vida de negócios, portanto, mesmo dedicada a esse ponto. Aliás, até num dos exemplos mais interessantes que eu vi foi digamos, aquele castigo que nós damos já às crianças, aos nossos filhos, por não fazerem asneiras, ou para dissuadi-los de fazer alguma coisa, né? Ou então quando estamos a falar, para de chorar e diz-me o que é que fizeste. Quer dizer, é o momento inoportuno de dizer ou, isso. por exemplo, só comes a sobremesa se comeres alface. Né? Repara bem, o pai não quer que ele coma o doce, mas quer mais, não é? Que ele coma as verduras, não é? Que ele coma os verdes. Portanto, ele é capaz, no seu balancing, não é? Fazer o equilíbrio, tal equilíbrio de apesar de tudo, não é? Embora a sobremesa não lhe faça bem, não é? No sal, não é? Não deve haver, é melhor ele comer as verduras e depois ter acesso à sobremesa. Claro que o filho tem que acreditar que o pai vai honrar a sua promessa. Primeiro o pai vai observar se ele come ou não a alface, não é? O exemplo, não é? E só depois é que decide se lhe dá ou não a sobremesa. Portanto, tem que criar aqui a questão da reputação também, não é? Dúvida, e a questão de quem é o primeiro e de quem é o último a jogar. Neste caso, a vantagem é toda dos pais, não é? Claro, estamos sempre... Vão observar se o miúdo come ou não come as verduras, não é? Isso é fantástico. E os miúdos são muito espertos nesse tipo de jogadas. E aí os pais têm que ser coerentes. Pois é. Se os pais não forem coerentes, destroem a reputação, não é? E não vão obter o comportamento e nunca mais obtêm isso. Porque os filhos deixam de acreditar neles. E a questão é como é que tu depois voltas a construir essa reputação? Não é? Exatamente. É uma boa questão, mas é possível. Por exemplo, tu podes chegar ao pé do teu filho, isto tem a ver com a teoria de jogos. Vamos imaginar que tu quebravas o teu compromisso. O miúdo comia as verduras e tu não lhe davas a sobremesa. Uma, duas vezes, e o miúdo, obviamente, tiraria daí as suas ilações e, portanto, deixaria de comer a verdura. E tu agora querias reatar essa relação de confiança. Porque trata-se de criar uma relação de confiança. Querias dizer assim, olha, Manel, vamos imaginar, Manel, assim, durante esta semana tu vais comer sobremesa todos os dias e não vais ter que comer as verduras, ok? E tu vais ver que é assim que eu vou proceder e tu vais voltar a acreditar em mim. Então, durante uma semana, ele não comia as verduras e só comia a sobremesa, que era aquilo que ele queria, né? E depois dizias, então, agora que tu acreditas outra vez no pai, para a semana já voltamos àquilo que era de antes. Ou seja, se tu comes a verdura, então comes a sobremesa. Se não comes a verdura, não comes a sobremesa. Então, também, às vezes é possível reverter estas situações de quebra de confiança. Atenção, nada na vida é definitivo, não é? A não ser a morte. Claro. A morte, exato. Eu vou dizer. Essa é um bocado para a definitiva. Diz que mas sim, esse exemplo é muito giro dos pais e dos filhos. Sem dúvida, eu achei esse exemplo máximo, porque de facto são situações assim como reais, a estratégia de brinkmanship pode ser muito interessante no caso dos divórcios. Pois. Mas não digo. Se as pessoas tiveram atenção há um bocado à crise dos mísseis, quer dizer, não estou a dizer propriamente atacar com mísseis em cima do cônjuge, não é isso que eu estou a advogar. Mas pode ter as suas aplicações. Olha, mas partindo aí daquilo que estávamos a falar das ordens e da forma como as pessoas se organizam, eu também me lembrei aqui de um dos exemplos que num dos livros relata bem, que é a parte digamos, diria que são dos agentes mandatados para negociar. Esta expressão que eles usam. No fundo, podemos estar a falar, por exemplo, dos sindicatos, que definem uma pessoa para ir negociar, não é? E é o líder que vai negociar. E depois há uma decisão, e há uma proposta, mas esse líder sindical ou essa organização nunca pode dizer que sim, porque vai ter que ser validada pelos trabalhadores ou pelos associados. Não é? Isso também ajuda a criar, se calhar, mais força de um dos lados. Não é? Se fosses sozinho negociar, era diferente de ir com
como uma associação por trás, ou neste caso como um sindicato. Isso dá mais poder negocial. Também é uma das formas que a teoria dos jogos pode ser aplicada aqui. Achas que vês aqui também uma ligação entre esse poder e esse pensamento estratégico? Claro que sim, claro que faz. Por exemplo, vamos imaginar um jogo, eu sou um sindicalista, sou o chefe dos sindicalistas, não sei como é que isso chama, whatever, né? Exato. Pronto. Sou o chefe dos sindicatos. Pronto, sou o que mando. E depois há um interlocutor da outra parte, que é o administrador, né, da empresa. Né? Pronto. Eu sei que tenho duas opções: ou faço greve para obter determinadas assistências, né? Pronto. Ou não faço greve. Se fizer greve, eu tenho um determinado fundo para pagar os salários, né, aos trabalhadores que estão em casa e que vão perder esses salários. Né? Portanto, tem que haver aqui fundos financeiros para suportar esse incentivo. Para suportar, exatamente. Pronto. E eu também sei, do outro lado, o administrador, né, pode ter acumulado estoques, né, suficientes, estás a ver, para continuar a vender enquanto existe a greve. Portanto, isto é uma decisão, isto é claramente um cenário típico de teoria de jogos. Claro. Eu, administrador, tenho que colocar probabilidade de haver uma greve e, portanto, posso constituir um determinado tipo de estoque para aguentar uma situação de paralisação da atividade produtiva. Exatamente. E eu, sindicalista, o chefe do sindicato, sim, não é? Tenho que prever essa situação e, por outro lado, tenho que saber quanto tempo é que eu posso aguentar em termos de capacidade financeira para ter os trabalhadores em casa e pagar-lhes a retribuição perdida, não é? Aí tens um exemplo. Exatamente. E essa credibilidade... E daqui retiram-se várias situações, não é? Há várias possibilidades. Várias situações estratégicas. Estratégicas, claro. E muitas vezes com perda para ambas as partes, ou com cedências, né? Neste caso, os resultados têm que ser bons para ambas as partes. Não é? E neste caso nós vemos muitas greves, e até em termos políticos vê-se muita aplicação desse tipo de situação. Então quando temos, um dos livros até dá o exemplo da situação do Al Gore com o Bush, e em França, como é que era o Chirac com o Jospin, ou seja, Jospin. Exatamente, houve ali duas eleições muito renhidas, muito taco-taco, não é? E o exemplo até era com o facto de, nos Estados Unidos, como nós sabemos, basicamente são dois partidos, dois blocos, não é? E em França, como se veio a verificar mais tarde, e como estamos agora a ter a situação confirmada do que aconteceu antes, havia uma terceira parte, e ali era o Jean-Marie Le Pen, que acabou na primeira volta das presidenciais. O que é que aconteceu? Havia vários partidos à esquerda que foram tentando, digamos que, ganhar espaço, e as pessoas acabaram por dispersar o voto e não votaram no Jospin. Portanto, acabou por passar à segunda volta o Le Pen e o Chirac, que era o favorito. Portanto, as pessoas na segunda volta, aqueles que não votaram no Jospin, tiveram que votar no Chirac, que detestavam, para poder evitar que o Le Pen chegasse. Isso é cálculo político errado. Errado. É errado do ponto de vista... Incrível esta situação. Errado, não é errado, quer dizer... Vamos lá ver, do ponto de vista da racionalidade, não é? Quer dizer, se eu souber, vamos imaginar que eu sou... Isto tem a ver com o modelo do eleitor-candidato, não é? Exato. Ou seja, eu sou eleitor e posso ser candidato. E eu situo num determinado ponto do espectro político, ok? Pronto. Se a minha entrada como candidato for tirar votos ao candidato que tem mais possibilidade de ganhar e que está mais perto da minha posição política, okay, não é racional eu candidatar-me. Claro. Okay, porque vai causar a tal dispersão de votos. E numa segunda volta, não é, irão dois candidatos mais distantes da minha posição do espectro político disputar a presidência da República. Portanto, mais valia eu não me ter candidato. Nesse sistema, não é? Nesse sistema Sim, neste sistema que estavas a falar. E bem, não é? Sim. Portanto, há aqui claramente um erro de cálculo político. Pode ser justificado por uma razão, que é: eu preciso de não perder a minha identidade política para poder fidelizar o meu eleitorado, exatamente, ainda que isso cause
a não ida à segunda volta do candidato que teria mais probabilidades dentro do meu campo político, que seria, no caso que estavas a falar, o Jospin, o Lionel Jospin. Sim. Não, isto é incrível. E, aliás, isso tem a ver com o modelo interessante, que é o modelo do eleitor candidato. Não é? Eleitor candidato, pois. Sim. Há vários equilíbrios. Vários equilíbrios, exatamente. Sim. E o jogo, neste caso, é um jogo que se repete, portanto, porque há duas voltas, não é? Há a primeira volta e depois a segunda volta são os dois candidatos mais votados para disputar a presidência da República. Assim como nas primárias americanas também é um sistema também. No momento muitas anterior. Vezes, é? Exatamente. Sim, dentro do espectro político, mas aqui, por exemplo, no modelo americano, o que não sei se será esse o caso, mas as pessoas os políticos tentam, e aqui em Portugal também se vê um bocadinho isso, os políticos tentam ir buscar votos ao centro, não é? onde há mais votos, e portanto acabam por deixar o espaço, digamos, lateral em aberto. A estratégia acaba por, e como estavas a dizer há pouco... repara, por exemplo, se tu te aproximares muito, imagina que são dois candidatos, aproximam-se muito do centro, não é? Estás a ver? Comem-se um ao outro, não é? Entre aspas. Se surgir um candidato ligeiramente mais à esquerda do candidato de centro-esquerda, ou ligeiramente mais à direita do candidato de centro-direita, pode ganhar as eleições. Pode ganhar, é verdade. Porque os dois que estão ao centro estão a disputar o centro, mas aquele que se situou, por exemplo, à direita do candidato do centro-direita vai ganhar todo o espectro da direita e, portanto, fica com mais votos do que os outros dois que estavam ao centro. Ou seja, tem que haver aqui uma distância ótima, nós falamos de equidistância, suficiente face ao centro, para não permitir a emergência nem de nenhum candidato nos extremos, ou seja, à esquerda do candidato de esquerda ou à direita do candidato de direita, e simultaneamente que nenhum candidato que esteja mais ao centro possa ganhar as eleições, aparecendo. Claro. Ou seja, tem que estar suficientemente perto do centro, mas não muito ao centro. Mas aqui os políticos também têm que estar, e os partidos também têm que estar a pensar estrategicamente como é que os eleitores estão a pensar. Não é? Sim, e por isso é que existem as sondagens e tendências, não é? Avançada, claro. E mais, se tu repara, é preciso olhar de outra como tu estavas a dizer, e bem, que é, eu posso dizer que me posiciono politicamente de uma determinada maneira, ter um determinado discurso, e os eleitores pura e simplesmente não acreditarem. Que eu realmente penso aquilo. Sim. Não é? Então, e portanto não votam em mim. Ainda que concordem com aquilo que eu estou a dizer, eles não acham que eu estou a dizer aquilo que penso. É tal credibilidade. Nem estou a dizer aquilo que irei de facto fazer se ganhar as eleições, e portanto não votam. Claro. Ou seja, tem que haver aqui também um problema de credibilidade, de reputação. De reputação, precisamente. Para dar um bocado àquilo que estavas a falar. Não é? Um político tem que ter reputação. Tem que ter, sim. Eu, por exemplo, acho que um dos problemas, por exemplo, atuais, estou a querer falar, porque aqui não há nenhuma tendência política, mas, por exemplo, um dos problemas do nosso sistema político é que um dos partidos, o centro, digamos, não vou falar, está relativamente diluído, se não muito diluído, na sua ideologia. Sim. E com a emergência de partidos mais característicos, mais específicos, não é? Mais específicos, não é? E que não se deixaram ainda diluir pelo apelo do poder, depois ganham votos e ficam com esses votos, e o partido que tradicionalmente era hegemónico numa determinada área do espectro político português, deixa de estar. Está num processo de erosão que tem que saber inverter. E como é que isso se inverte? Não querendo eu não ser consultor político, inverte-se, criando de facto voltando a criar uma reputação. Ou seja, se calhar é como aquele pai que tem que dizer ao filho, ele destruiu a reputação, portanto o filho já não acredita, ele vai ter que dizer ao filho, olha, agora durante uma semana vais comer sempre sobremesa, vais ver que vais poder acreditar em mim e não tens que comer as verduras. Portanto, comendo ou não comendo as verduras, tens sempre a sobremesa à tua disposição. Exatamente. Se calhar há partidos que vão ter que pensar dessa maneira. Por falar em erros políticos, também foi um erro político crasso em termos de cálculo político, é o chumbo do orçamento para 2022, não é? Por parte do Bloco de Esquerda. Sim, esses partidos sofreram depois Ou seja, imagina que se me tivessem consultado e se me tivessem perguntado se aquilo era o que estaria nos manuais de ciência política e teoria de jogos, eu diria claramente que não. Não, é? Exatamente.
Curioso isso. Uma das coisas também que, e mudando agora de assunto, também que os livros versam é sobre a resolução, ou as resoluções, né? Nós tomamos muitas resoluções, até há um exemplo num dos livros sobre as resoluções de ano novo, né? Nós no dia de ano novo, vamos, ou melhor, no momento do ano novo, tomamos umas resoluções e até dizemos que vamos perder peso, ou vamos começar a correr, ou vamos, sei lá, o que for, Uhum. mudar de vida, o que seja. A verdade é que ao fim do primeiro mês já a maior parte das pessoas deixaram essas resoluções de lado, né, e nunca mais voltam a vê-las. E, e está mais, até há um estudo, um dos livros está isso escrito muito, muito detalhadamente. Uhum. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Que uma das categorias, uma das coisas que nos levam a que essas ações sejam mais credíveis, ou seja, para nós termos de facto que mudar os resultados esperados do jogo, no fundo, é escrever um contrato de resolução. Escrever alguma, ter um plano. E é curioso porque, como tu sabes, nós nos investimentos e na consultoria para investimento fazemos muito, advogamos muito pelo aquilo que é o plano de investimento. Temos um plano, temos uma política de investimento. Porquê? Porque essa política vai nos ajudar a decidir e a tomar decisões a cada momento. Claro que o plano não é escrito em pedra, também dizemos isso muitas vezes, e esta resolução de ano novo também não é escrita em pedra e pode ser alterada, mas o que é facto é que se tivermos um plano, em situações mais complicadas, como está a acontecer agora, com o mercado a cair bastante, com até a cair bastante como um todo, não é só as ações que se caem, também são as obrigações, também são as criptomoedas, também são uma série de situações que caem. De facto, se nós tivermos um plano, é muito mais fácil de passarmos por esse plano e por estes momentos mais complicados. E os livros falam precisamente disso. E até vamos outra vez ter aquilo que falámos há bocado, que é o corte de comunicação. Se nós não olharmos para a volatilidade do dia a dia, se fizermos um corte com a comunicação do dia a dia, se não formos à conta ver os investimentos todos os dias, a toda a hora, se não tivermos um botão que tem lá a dizer que pode vender já até uma promoção de venda, um custo até bastante menor, se calhar vamos ter mais sucesso no futuro com estas decisões mais planeadas. Ou melhor, se calhar até não fazendo nada, é tal situação É, não é fazer nada. tornar irreversíveis também determinadas decisões. Vamos Precisamente. imaginar que eu, por exemplo, queria perder peso. Pronto. Exato. Metia-me Acho que numa. assim vais fazer, sim. Não, por exemplo, é uma hipótese, não é? Por exemplo, isto é uma hipótese que é tornar a coisa irreversível. Metia-me Irreversível. num quarto blindado, não é? Uma fechadura super segura, que aquilo era inarrombável, de dentro para fora. Não é? Dava as chaves a alguém da minha confiança, entretanto, antes dessa pessoa fechar a chave, me fechar a chave, não é? Dentro daquele quarto, eu abastecia-me com água e com determinados alimentos, e ele ficava lá fechado, por exemplo, durante um mês, e tinha que me bastar com aqueles alimentos ali. Bem, e aquela pessoa comprometia-se durante um mês não me deixar sair daquele quarto e Claro. não abrir a porta. Não é? É uma forma de uma pessoa tomar uma decisão irreversível. Entreguei sim. a chave, a pessoa fechou-me lá dentro do quarto e pronto. Eu queira comer muito ou não, é aquilo que eu tenho, aquilo Não que eu tens posso hipótese. comer é aquilo que lá tenho dentro, não tenho outra hipótese. Isso tem a ver com os E vou mesmo incentivos. emagrecer. E vais mesmo emagrecer. Isso tem a ver com os incentivos, não é? Ou seja, com a tal situação de nós termos um incentivo, uma motivação para aquilo que nós queremos obter seja de facto obtido. E também há exemplos nos dois livros sobre isso do peso, tem a ver por exemplo, com a oferta monetária, ou seja, até outro dia num dos podcasts que gravamos, foi com o Luís Aguiar, com a Raria, até comentámos isso. Há um exemplo que é, ok, temos eu e tu queremos perder peso, por acaso não é verdade, porque o Henrique de não posso perder mais peso, não é? Mas estás muito bem. Não, mas imagina que eu e tu queríamos perder peso, então estabelecemos uma meta que se algum de nós ultrapassar os 80 quilos, por exemplo, que é um valor altíssimo, aquilo que nós temos atualmente, mas imagina que tínhamos perto de 80 quilos, o que é que acontecia? Se um ultrapassasse, o outro tínhamos que dar 1.000 euros ao outro, digamos, como multa por ultrapassarmos isso. Ok, isso até repara, 1.000 euros é muito dinheiro, portanto,
seria um incentivo para que, ok, nós não podemos ultrapassar esse peso, temos mesmo que fazer uma alimentação cuidada e exercício, por aí. Agora, acontece que nós, como somos amigos, essa pessoa que vai ter que recolher os 1000 euros pode dizer, pá, eu não vou agora cobrar 1000 euros ao meu amigo por causa disto, não é? Portanto, há aqui esses pensamentos... Essa é a questão da Da irreversibilidade. irreversibilidade, exatamente. Eu até posso fazer uma coisa, não é? Até posso mesmo deitar a chave do quarto fora, Exato. já não tenho outro remédio, Não tens outro remédio, até morro à fome, não é? Mas pronto. Não, aí já não é irreversível, porque o outro, eu sei que o outro tem uma amizade por mim suficiente, não é? Para não me cobrar, o... Agora, mas por exemplo, como diz o McAdams, não é? Dá aquele exemplo das obrigações ligadas à gordura. Exato. Não, se tu cumprires, não é, com o teu plano, com o teu regime, não é, tu vais ganhar um determinado juros. Se não cumprires, não é, o teu investimento rende menos. Portanto, são obrigações que penalizam, em termos de juros, o obrigacionista que não cumpre o seu regime de peso. Sim. Estás a ver? Aí já é um sistema mais irreversível, não é? Em que o juro é tanto maior, com um determinado limite, naturalmente, claro. Se tu cumprires, não é? Se tu não cumprires, és penalizado em termos da rentabilidade do teu investimento. Tu podes sugerir isso a um banco, lançar ao banco, não interessa, a um fundo, lançar umas obrigações, mas por que não? Porque não? Mas agora estou a falar a sério. Eu também. Não? Obrigações associadas ao cumprimento de um determinado regime. Tu fazes um investimento de 1000 euros, ok? E vais receber uma taxa de juros de 4% se, durante um período de 6 meses, reduzires o teu peso em 10 quilos, vamos supor. Se ao fim dos 6 meses o teu peso não tiver sido reduzido em 10 quilos, tiver reduzido em menos, tu não recebes o juro. Exatamente. E é um contrato de resolução, e se tu cumpres, recebes o juro, se tu não cumpres, não recebes. Claro que aí tens mesmo um incentivo para cumprires com o teu objetivo de peso. Aí está, daí o incentivo ser importante, não é? Pois é. E também a questão da irreversibilidade. Tu assinaste um contrato, a outra pessoa não te conhece de lado nenhum, mas eu estou convencido que seria um tipo de obrigações que podiam ter uma rentabilidade muito interessante. Pois era. Exatamente. Não, para quem as lançava, estás a ver? Para quem lançava, eu sei. Eu estou a perceber. Porque podia, no final do dia, mesmo que o empréstimo tivesse uma taxa de 4%, se calhar a taxa paga, não é? Seria bem inferior a isso. Porque acho que a maior parte das pessoas não se consegue ter ao regime alimentar. Aliás, ainda que seja penalizada nos juros. O que nos conduz a um pressuposto de que a racionalidade, não é? O programa que estás a falar com o Luís Aguiar Correia, a racionalidade muitas vezes não é seguida pela esmagadora maioria das pessoas, não é? Em determinadas circunstâncias. Sim. E aliás, a teoria dos jogos também parte um bocadinho disso, não é? Portanto, parte muito da base racional. Portanto, sabemos o que é que o outro está à espera de fazer ou vai fazer, não é? Portanto, sim, mas muitas vezes é aquilo que estávamos a falar, muitas vezes é racional ser irracional. O Shane Store Paradox, o Cell também é isso, não é? Muitas vezes é racional ser irracional. Criar uma reputação de maluco pode ser perfeitamente racional. Ou seja, a irracionalidade pode ser uma forma de demonstração de racionalidade. Exato, sim. Olha, e agora também estamos a aproximar-nos do fim, mas queria falar também dos jogos de soma nula. Portanto, também há, no fundo, a ênfase, porque aquilo que nós sabemos é que no início, aquilo que ambos os livros dizem, que o início, a teoria de jogos estava muito centrada naquilo, havia uma ênfase muito forte naquilo que eram os conflitos puros, não é? Nos tais jogos de soma nula. Porque depois, para jogos que combinam o conflito e a cooperação, temos o tal trabalho do John Nash, né, que foi desenvolvendo essa parte da cooperação e de como é que as pessoas podiam interagir, como é que resultados podiam vir daí. Na parte dos jogos de soma nula também fazem-me lembrar um pouco aquilo que são os investimentos, né, e neste caso os especulativos. Portanto, nós temos o mercado de futuros, por exemplo, é um jogo de soma nula. Pronto, sim. O teu ganho é a minha perda. E vice-versa. Portanto, custa acreditar como é que tanta gente entra no mercado com essa postura, sabendo que há um payoff, os payoffs possíveis são esses, quer dizer, é um mercado, o que é que tu vais saber a mais do que o outro para poder entrar aí, quer dizer, se formos a falar, há razões para entrar no mercado de futuros, como é óbvio, e as razões
são várias, portanto não vamos estar aqui logo a cobertura de risco. É isso que eu ia dizer, a cobertura de risco é uma razão fortíssima, não é? Um agricultor, um produtor, sabemos muito bem como está agora a acontecer, com a crise energética, portanto, quem comprou futuros sobre energia, ou sei lá, sobre metais, sobre produtos agrícolas, quer dizer, são coberturas de risco que são importantíssimas, e aí sim há racionalidade no uso desse mercado. Aliás, o mercado terá surgido um bocado por causa disso, não é? Nos inícios. Mas o que é facto é que a maior parte dos participantes não querem receber petróleo, não querem receber energia, não querem receber o sumo de laranja em casa. Querem receber dinheiro. Querem receber dinheiro. E é esse o resultado de soma nulo, não é? O paradoxo é esse, é como é que ambas as partes pensam que podem agir de forma mais inteligente do que a outra. Mas isso é um bocado a essência do conflito também, não é? Pois. Isto é um mas bocado... tu podes verificar. Sim, é assim, desse ponto de vista tens 3 tipos de jogos, não é? Tens jogos de soma nula, em que os payoffs somados são iguais a 0. Sim. Atenção que não têm que ser simétricos. Por exemplo, o que estás a falar certo. aí é a tua menos 2 mais 2, não é? Certo. Pronto. Pode haver jogos com vários intervenientes. Agora, pode ter 3, 4, 5, 10, não interessa. A soma dos payoffs todos tem que ser igual a 0. Isto é um jogo de soma nula. Depois tem jogos de soma positiva, em que a soma dos payoffs dos intervenientes é positiva, ou seja, a soma dos retornos é positiva. Há um ganho para ambas as partes, não é? No fundo. E depois tens os jogos de soma negativa que já falámos, que é, por exemplo, uma guerra nuclear, não é? Precisamente. Destruição mútua assegurada, garantida. Em que aí tens prejuízos para ambas as partes. Esses ainda são mais preocupantes. Muitos conflitos também são jogos de soma negativa, não é? Sim, claro. Não, claro. E voltando à parte dos mercados, também é interessante porque aquilo que foi feito nos mercados de ações, por exemplo, mais até acionistas, as pessoas são, apesar de aqui em Portugal não se usar muito isso, mas as pessoas são livres de entrar no mercado em ambos os lados, ou seja, numa parte compradora ou vendedora. Nós chamamos de short selling, não é uma ferramenta muito utilizada cá, mas no fundo é uma ferramenta muito habitual nos mercados mais desenvolvidos e é livre de, ou seja, quando as pessoas pedem, por exemplo, e várias bolsas até têm essa forma de atuar, é o mais normal, quando alguém pede um preço de uma determinada ação, digamos a empresa de preços, o market maker, a bolsa, atribui 2 preços, não é? O ask e o bid, o preço compra e o preço de venda, portanto, sem saber de que lado é que tu estás a querer entrar. Isto é importante para haver a tal credibilidade, não é? Porque se a empresa que está a dar a cotação souber de que lado é que tu estás, vai ser influenciada pelo próprio preço, não é? Por essa decisão. Sim. Portanto, havendo o bid-ask spread, neste caso há um spread entre o bid e o ask, que no fundo é o ganho que esses market makers fazem. Portanto, é muito importante para criar também uma credibilidade aos mercados. E nós muitas vezes vemos em mercados menos líquidos, por exemplo, por causa das obrigações, que são mercados pouco líquidos, em que o preço é muito influenciado por ordens que estão no mercado, pequenas ordens, e nós até conhecemos um caso, não vamos dar a dizer qual, mas sabemos que isso existe, não é? Que isso é mesmo assim. Portanto, é mais complexo porque as pessoas sabem de que lado é que tu estás no mercado. Por outro lado, há os leilões, não é? E isso também faz aqui, entramos num outro campo, que já não vale a pena, porque são vários tipos de leilões, mas existe essa possibilidade. Portanto, nós temos as regras bem definidas, também ajuda a criar e a dar credibilidade a um mercado e este tipo de atuação que de facto não era de outra forma possível. Mas e para finalizarmos, eu gostava que destacasses aqui se calhar um ou outro ponto sobre os livros que falta falar aqui mais em termos de teoria de jogos, uma área um exemplo se calhar até de um jogo que as pessoas possam eventualmente praticar. Digamos, há uma situação que é bastante interessante do ponto de vista do cotidiano das pessoas, que são jogos de coordenação, não é? Exato. Por exemplo,
que são jogos, um dos jogos típicos de coordenação é aquilo que se chama Battle of the Sexes, não é? A Batalha dos Sexos, que é, sei lá, o Henrique e a Manuela, não é? Querem encontrar-se, não é? Só que o Henrique prefere ir ao jogo de futebol, não é? Ao Estádio da Luz, vamos supor, e a Manuela quer ir à ópera. Pronto. É evidente que o que eles não querem mesmo é desencontrarem-se, querem estar um com o outro, mas têm preferências diferentes. Se eles não tiverem a oportunidade de comunicar, não é? Vão ficar ambos bastante tristes porque não se vão encontrar. No entanto, se encontrarem, há um que fica mais satisfeito do que o outro. Exatamente. Portanto, aqui neste caso, por acaso vais ter, tipicamente tens dois equilíbrios de Nash, okay? Em que eles estão satisfeitos, embora um mais satisfeito que o outro, mas também tens uma forma de aleatorizar estratégias se não conseguires comunicar com o outro, que é, eu já vou dizer depois uma aplicação empresarial disto, sim. Que é tu dizeres, ok, vou ao futebol com probabilidade de 2/3, escolher futebol com probabilidade de 2/3 e vou escolher ópera com probabilidade de 1/3. E ela, ao contrário, ela vai escolher a ópera com probabilidade de 2/3 e o futebol com probabilidade de 1/3. Bem, por exemplo, estes jogos de coordenação são muito importantes, por exemplo, relativamente às questões do software, às questões das redes sociais, porque ninguém te disse a ti ou a mim para aderirmos ao Facebook, ou para aderirmos ao Instagram, ou ao LinkedIn, ou isto. Há aqui uma não comunicação, não é? Que é uma coordenação que não é institucionalizada, não é? Mas que acontece e que leva a um resultado desejável. Mas se não acontecer, pode levar a um resultado altamente indesejável, que é, por exemplo, tu fazes um convívio dos 20 anos do teu curso, não é? E as pessoas não aparecem e aquilo não tem piada nenhuma. Estás a ver? Porque mandaste uma mensagem, no dia antes do tal, naquele restaurante, é o convívio dos 20 anos do curso tal, pronto. E não disseste mais nada, e não comunicaste, não coordenaste e por aí fora. E depois chega ao dia e não tens lá ninguém. Pronto. Esta questão, como é que tu resolves este tipo de problemas? Com comunicação. Claro. A comunicação aqui é fundamental. Pronto. E tentares convencer as pessoas a ir e que vai ser giro, etc. Pronto. É um jogo engraçado, o jogo da Batalha dos Sexos. Outro jogo empresarial, já agora para terminar, que é o jogo do dinheiro no chapéu, que é, eu sou o investidor e tu és o tipo que tem as ideias, és o empreendedor, não é? Eu vou colocar uma determinada quantia no chapéu, dentro do chapéu, e tu podes corresponder à quantia que eu coloco, ou podes retirar o dinheiro que eu lá coloquei, ou seja, seres preguiçoso, ou ires gastar o dinheiro do investidor em carros e casino e por aí fora, né? Pronto. Como é que se desenham os incentivos de modo a obter os resultados desejados? Se calhar às vezes para o investidor é preferível sacrificar um bocadinho a rentabilidade, de modo a levar a que o empreendedor se esforce. Esteja alinhado, não é? Esteja alinhado do ponto de vista dos interesses. Isso também é muito, muito utilizado. Sim. Não sei se já falámos na teoria do agente e do principal, não é? Não, mas é isso, estava-me a lembrar disso. O principal é o acionista, é o dono da empresa, e o agente é o administrador. Então, claro que os interesses não são exatamente os mesmos, e portanto o que o acionista pretende é maximizar, obviamente, o valor atualizado dos cash flows futuros, não é? Pronto, se calhar o administrador tem outro tipo de objetivos, não é? Como é que se é desenhar incentivos para levar o administrador combinem essas estratégias. Sim. É verdade, sim. E depois já surge daí o conflito de interesses, não é? Em termos éticos também. Claro que depois deixa-me dizer que há coisas engraçadíssimas, por exemplo, em Hong Kong, não é? Por exemplo, o jogo da corrida aos bancos, não é? O Bank Runs tem muito a ver com a questão da coordenação e da comunicação, não é? Mas em Hong Kong uma vez houve uma greve dos autocarros, não é? E por pura coincidência, uma das paragens dos autocarros estava mesmo à frente de um banco. E então as pessoas estavam à espera do autocarro e pareciam que estavam à porta daquele banco. Do banco, exato.
E o que é que as pessoas que estavam a passar a pensar? Aquelas pessoas todas que querem levantar o dinheiro do banco, por isso é que estão ali a fazer fila. Então houve ali um pânico relativamente àquele banco, até que a situação foi esclarecida, mas, portanto, lá está a importância da comunicação. Ou aquele filme fantástico do James Stewart, Do Céu Caiu uma Estrela, em que representa aquele momento da grande depressão, da corrida aos bancos, da falência sucessiva dos bancos nos Estados Unidos, não é? Em que a personagem que o James Stewart encarna, ele vira-se a certa altura, mete-se em cima do balcão do banco e diz, epá, se tu levantas o dinheiro, isto vai fechar e o prejuízo é para todos. Portanto, eu a ti não te posso dar o dinheiro todo. Quanto é que tu queres? 200? Epá, posso-te dar 20 e dar-lhe 20. Claro. Ou seja, com aquela comunicação que se estabeleceu, não é? Conseguiu-se evitar a falência do banco e, portanto, a comunicação é uma forma poderosíssima. E foi uma estratégia também. De evitar desencontros, não é? Eu estou-me a lembrar disso. E resultados infelizes. Infelizes, claro. Estás a dizer isto, estou-me a lembrar da Grécia, da crise, não é? Que aconteceu há pouco tempo, há poucos anos. A Grécia também teve momentos muito dramáticos das pessoas levantarem dinheiro dos bancos, com a possibilidade da Grécia sair do euro, uma série de coisas, até que limitaram o levantamento. Então houve também uma situação, ou seja, se a gente levantasse o dinheiro, ia ser mesmo a falência dos bancos, portanto, e ali houve uma imposição para evitar isso. Portanto, sim, é preciso alguém ter essa liderança. Bem, excelente. Falamos aqui de 2 livros interessantíssimos, que espero que leiam. E deixo aqui algumas referências. Os livros fazem muitas referências e, aliás, ao ler os livros também fiquei com essa vontade extra de rever ou de ler ou de ver algumas das referências que dizem nos livros. Falam do Charlie Brown, falam do filme In Cold Blood e do próprio livro também, o LA Confidential, o Catch-22, que é um livro também muito interessante, e do Uma Mente Brilhante, também é um livro e um filme, o Russell Crowe, né, que fala sobre a vida do matemático do John Nash, que foi também Prémio Nobel de Economia, não é? Penso eu. Sim. Também muito importante. O Doctor Strangelove, também toda a gente conhece, um grande filme. O Sherlock Holmes também surge diversas vezes ao longo do próprio livro. Portanto, são referências que eu acho que são interessantes e que podem ajudar a perceber melhor este mundo dos jogos, da teoria de jogos, e também, já agora, jogo em xadrez, que é se calhar o expoente máximo, não é? É um jogo sequencial. Exato. E ainda não se descobriu a solução, mas existe uma solução, através de uma coisa que agora os ouvintes podem ir ver à net, não é? Que é o teorema de Zermel. Okay. Tem uma solução, nós não sabemos qual, mas por exemplo nas damas já se descobriu, é um empate. Ok. Ou então aquele jogo já agora dos 21, deixa-me só deixar esta. Exato, essa também é boa. Sim, pronto, que é assim, tentem descobrir a solução disto em casa. Isto é uma solução não só para isto, para os 21, como para qualquer número e para qualquer soma. Que é 2 pessoas que estão a jogar, o primeiro a chegar a 21 ganha. Que qualquer um de nós pode escolher um número de 1 a 3 e vão somando os números uns aos outros sucessivamente. Por exemplo, o Vitor escolhe 2, eu escolho 3, dá 5. Depois ele soma 2, dá 7, eu somo 3, dá 10. Até que um de nós tem a possibilidade de dizer 21 e o jogo termina e aquele que disse 21 ganha. Como é que isto se resolve? Através de teoria de jogos. Os nossos ouvintes pensem um bocadinho em casa quando tiverem uns momentos livres. Muito bom, Henrique, muito obrigado. Mais uma excelente parte de livros que estamos a ler e a juntar aqui para depois fazermos aqui um resumo muito interessante sobre vários aspectos. Ao longo destes livros, o que eu queria dizer, e ao longo de facto no final do podcast, eu espero que cada um de nós consiga sair daqui melhor gestor, melhor negociador, melhor atleta, melhor político ou até melhor pai. Isto é engraçado porque são várias as ideias e as experiências que podemos tirar. Claro que nem sempre vamos ter se calhar os melhores resultados e nem sempre vamos conseguir a amizade do outro lado, do nosso adversário, não é? Porque muitas das coisas são competição, mas são interessantes. Portanto, se quiserem, ouçam e leiam os livros que vale a pena. Obrigado.